Eu acho que esse primeiro passo, entender que é supernatural, que não precisa ter medo, se entregar, mas nunca é um se entregar sem estar presente. Você está presente, você está observando e você tem controle. Ah, quero me levantar, quero parar. Você tem controle sempre, sempre, sempre. Olá, queridos amigos, hoje é meu dia de responder perguntas. Tem uma questão que eu tive vontade de conversar aqui, que é sobre como é que na mente da gente, a gente fica grilado, achando que quando tem alguma coisa que a gente não compreende, necessariamente é uma coisa negativa. E é muito importante a gente ter noção do que pode ser negativo ou positivo para saber julgar na hora ou julgar depois. A gente tem que ter um bom senso e saber analisar as experiências nossas. Mas a gente não deveria partir do princípio de que só porque uma coisa é diferente ela é negativa. Eu me lembro uma vez que eu conversei com uma pessoa, na verdade eu estava lá em Foz do Iguaçu, e a pessoa veio me contar que ela tinha algumas sensações quando deitava e que eram sensações de assédio. E ela começou a me descrever o que ela sentia. Eram todas sensações precursoras da saída do corpo. Mas a pessoa às vezes se põe tão para baixo que ela acha que se sentiu um choque na espinha, que se sentiu uma coisa na cabeça, qualquer coisa, ela já assume que é algo negativo. Então é muito importante a gente ter noção disso. Aqueles de vocês que têm meu livro, Estado Vibracional, vão ter ali montões de explicações interessantes sobre as sensações, o que se passa, como distinguir se é positivo ou negativo. Um chakra, como é que a gente sabe se o chakra está ativado ou bloqueado? Porque sensações, quando a gente tem, como é que a gente interpreta? Então tem muitos ângulos para a gente ir estudando disso tudo. E eu com essas perguntas de hoje, eu pensei, a gente tem que falar disso, né? Como é que nós fazemos para ter uma noção clara do que nós experimentamos, quem nós somos, como vivenciar as diferentes percepções nossas energéticas, espirituais, parapsíquicas, de uma maneira que a gente não está só seguindo a experiência do outro, o ensinamento do outro, mas sim tentando ter uma metodologia para examinar nossas experiências. Essa metodologia, vou dizer para vocês, a primeira coisa tem que ser conhecer suas próprias sensações, a característica do seu corpo energético. Essa é a metodologia, essa é a forma. Porque senão, qualquer coisa, mesmo que eu descreva aqui, é uma referência para você, mas não é necessariamente uma resposta, uma explicação. Por que não? Porque essa referência, ela só serve no momento em que você sabe aplicar em você aquele conhecimento. Então, para algumas pessoas, sentir, por exemplo, choques energéticos no corpo pode ser uma sensação de expansão, mas às vezes pode ser também alguma aproximação. Então, nós temos que saber julgar as nossas experiências. Sabe uma dica importante que você pode fazer? É você observar ou tentar se lembrar do que você costumava sentir lá na infância. Como é que era para você, suas sensações? Muita gente vai falar, não sentia nada. Calma, vamos pensar com calma. Volta lá na lembrança, na recordação do que você pensava quando se deitava quando criança, no meio da noite você acordava, o que você sentia. Essas sensações são muito características, né? Porque às vezes a sensação, né? Ela tem dois momentos da sensação. Na verdade são três, mas para a gente analisar, na prática a gente precisa ver dois inicialmente. O que é que acontece durante, não só o que a gente sente, mas nosso estado de espírito, nossa conexão, e o que acontece depois. A gente ficou bem, não ficou bem, o que se passou, isso é o que a gente precisa olhar, prestar atenção, observar, para poder chegar a conclusões. Então, às vezes, uma sensação, a gente pode até falar, nossa, eu senti um balanço legal aqui da energia da minha cabeça, só que eu passei o dia inteiro sem conseguir concentrar. Então, como é que a gente interpreta essa sensação? Isso é que é importante, a gente conseguir começar a entender, começar a trabalhar
E não tem resposta fixa. Tem resposta, né? Só que tem que analisar a sensação de cada um. Então, eu não posso dizer aqui, se você sentiu balançar é positivo, se você sentiu balançar é negativo. Porque cada uma dessas coisas tem montes de variáveis, nuances e fatores à volta que a gente tem que saber observar, a gente tem que saber examinar. Então, penso que é muito importante essa visão. Você examinando a você próprio, dentro de uma perspectiva individual, mas num contexto técnico, compreendendo. Eu tenho hoje, talvez, de trabalhar tecnicamente com energia, tecnicamente digo, estudar, fazer investigação, examinar minhas sensações, provavelmente uns 33 anos. Fora antes, que eu já estudava, já tinha experiência, mas não era, eu não posso chamar de pesquisa, era um estudo meu. Né? Depois passou a ser uma coisa mais organizada, eu posso chamar de pesquisa. Mas você imagina esses 33 anos aí que eu estou chamando de pesquisa. Quantidade de coisa que eu já vi e aprendi, só que eu ainda estou aprendendo. Ainda tem coisas novas. Ainda tem, às vezes, pulos do gato que acabam passando despercebidos. Então, é normal isso. A gente tem que ir aprendendo passo a passo, né? A Mônica está perguntando para nós, quem sofre de transtorno do pânico, como diferenciar essas sensações? Eu acho que a gente tem que ver como é que a sensação iniciou. Porque o transtorno do pânico, às vezes, ele é engatilhado por algum fator psicológico ou físico, só que às vezes ele é engatilhado por um fator energético. Então, se a síndrome do pânico veio, não é nem tanto a gente interpretar a sensação da síndrome do pânico, é interpretar o que produziu, em primeiro lugar, a síndrome. Então, não tinha razão nenhuma e, de repente, comecei a sentir uma coisa estranha. O que é? Porque muitos casos que eu estudei tinham fatores energéticos, extrafísicos, espirituais, mas a primeira coisa é a pessoa trabalhar consigo própria, né? Mas diferenciar, eu acho que tem que diferenciar pelo gatilho. E às vezes, durante a sensação da síndrome do pânico, por exemplo, muitas pessoas sentem como se fosse falta de ar. Só que uma grande pressão energética, intrusão energética, também vai dar a sensação de falta de ar. Então, como é que nós vamos distinguir? Você tem que ficar familiarizado com você. A falta de ar da síndrome do pânico, ela é como se você fosse morrer, né? A pessoa ela sente que não tem por onde sair. A falta de ar do processo energético é bem intensa, mas ela não chega a ser tão física como a outra, mas é uma pressão, é uma falta de ar. Só que mesmo para eu falar isso é meio difícil, né? Só para dar uma referência, porque a maneira que cada um vai manifestar a própria síndrome do pânico é diferente. Mas eu acho que é uma pergunta muito pertinente, que para muitas pessoas esse é um ponto, né? A Ana Larissa está dizendo que quando sentimos o que o outro sente, por exemplo, eu estou perto de alguém que está ansioso e aflito por algum motivo, e sem essa pessoa ao menos tocar no assunto, eu passo a sentir a sensação dela. O que é isso? Isso é um tipo de sensibilidade, é como se a energia das duas pessoas elas entrassem numa certa conexão, isso é normal, acontece mesmo e acontece muito, mas ao entrar nessa certa conexão, houvesse uma assimilação das ocorrências que está na energia do outro. Então, às vezes, é a ansiedade, porque a ansiedade que está pegando na energia, né? Ou a energia está manifestando aquela ansiedade. Mas, às vezes, pode ser, por exemplo, uma dor. Às vezes, pode ser o pensamento confuso. A gente sempre está pensando em sensações físicas, porque elas ficam mais evidentes para nós. Mas, igualmente, pode ser uma coisa do pensamento, pode ser uma coisa até mais sutil, entende? Pode ser uma coisa de um chakra, mas isso acontece muito, muito mesmo. Então, é uma pergunta muito legal, Ana. Obrigada, viu? Quando a gente fala de sensações dos chakras, às vezes nós ficamos tentando sentir os chakras como se fosse sempre a sensação à superfície da pele, como se fosse só o movimento energético, como se fosse só a pulsação energética. Isso é possível, mas não é a sensação mais comum dos chakras. A sensação mais comum é nós sentirmos o funcionamento do chakra. Então, da pele para dentro e não para fora como a gente espera, né? Porque a gente espera sentir aqui, sentir um movimento, e essa não é a forma que normalmente ocorre, ou pelo menos não na maioria das vezes. Então, você vai prestar atenção no seu
corpo em geral, em como você se sente, como você se manifesta, dando atenção a pequenas sutilezas. Por exemplo, você está conversando com alguém, você começa a sentir uma queimação terrível na garganta, sem razão de ser. Aquilo pode ser uma sensação do chakra. Se você está conversando com alguém, pode ter a ver com a assimilação energética da pessoa. Mas se não está, se você está quietinho na cama, se você, ou está acontecendo com você nos últimos, 2, 3 meses, pode ser um processo energético do seu chakra laríngeo. E nesse caso, tem gente que tem processo energético, para falar do chakra laríngeo, desde muito tempo. São bloqueios, são energias que estão, às vezes, antigas, acumuladas, tem muitas coisas diferentes. Então, acho muito importante a gente ter essa noção, né? E com isso, compreender mais a nós próprios, a nossa energia. Outra coisa é, como é que a gente faz para conectar com os nossos mentores, com os nossos amparadores? E para nós conectarmos com mentores amparadores, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma afinidade energética. Afinidade não quer dizer que a gente vai estar bem, vai estar com energia brilhante. Não. Afinidade quer dizer uma afinidade na maneira de ser, de pensar, nos princípios pessoais. Então é muito importante a gente pensar nisso. Eu quero ter uma afinidade com pensamentos que sejam mais positivos, mais adequados para a humanidade e tudo. E aí, então, pouco a pouco, a gente vai conseguindo distinguir. Só que o que é um pensamento mais adequado para a humanidade, para você, para a comunidade e para o seu círculo social em geral? Não pode ser baseado em preceitos. Dizem que eu não posso, ABC. Não, tem que ser você saber reconhecer em você os seus próprios princípios. E com isso, nós vamos ter maior noção da presença dos mentores. Você quer assistir uma masterclass inteirinha sobre isso? Está lá no meu website, masterclass, que se chama Você Não Está Só. Como a assistência espiritual funciona, e você vai ver ali como é que você faz para se conectar, para distinguir, na onde que a gente, às vezes, tem um equívoco, às vezes a gente espera que é da parte dos mentores, que eles vão fazer o acesso a nós, que eles vão estabelecer a conexão, e muitas vezes não é. Tem que ter da nossa parte também alguma medida. Então, essa medida, às vezes, ela está falha da nossa parte. Então, você quer saber tudo isso? Espia lá no meu website, dá uma olhadinha que você pode acessar essa informação todinha, tá? E a Andréia tá me dizendo aqui, tive essa sensação de falta de ar, pensei que fosse morrer. Entendendo que não é minha ansiedade, conversei com essa ilusão e ela se foi. Perfeito, você conseguiu fazer o seu cérebro se dissociar daquilo e, se fosse energético, também conseguir se desconectar até certo ponto, né? Muito legal. André, obrigada, viu, de comentar. Oi, Fátima, tudo bom? Estou tentando entender esse assunto, porque já me senti saindo do corpo. Ô, Fátima, eu quero te contar uma coisa, que é assim, é tão comum sentir sensações que às vezes a gente não compreende, né? Às vezes saindo do corpo, às vezes sentir uma presença, ter uma intuição, às vezes uma premonição. E nós buscamos explicações e queremos, às vezes, entender a explicação como se pudesse vir um conjunto de conhecimento bem quadradinho para a gente. Mas se nós pensarmos um pouquinho, é como se alguém fosse explicar para nós os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são muito complexos. Estou falando de sentimentos mesmo. Então tem alguém que você quer bem, mas aquele querer bem está mesclado com um monte de outras coisas. E coisas que às vezes mescla com um medo de perda, mescla com um pouco de posse, mescla com um pouco de ciúmes, ou mescla com preocupação. O que eu quero dizer não tem uma coisa única. As nossas sensações também são assim. Então, quando a gente tem sensações de sair do corpo, a tendência nossa é de querer uma resposta única e já ficar naquela ansiedade de ter a resposta. Pensa assim quando você tiver as sensações. Calma, tranquilidade. Esse é um fenômeno normal que acontece, pode acontecer, já é muito estudado há muitas décadas, estudado há séculos, né? Mas há décadas que tem pesquisa científica muito séria sobre isso, são muitos
cientistas, pesquisadores e muita gente doida falando do assunto também, né? E muita gente inventando, enrolando, criando falsas expectativas. Mas a experiência fora do corpo, a saída do corpo, ela é super natural. E nós não vamos ter como experiência fora do corpo coisas negativas. Ah, aqui tá tudo bem, eu vou sair e alguém vai me aproximar de mim, vai se aproximar de mim, vai me fazer algo. Não, não tem isso. Só tem isso se já tem alguma coisa ruim próximo. Mas se já tem alguma coisa ruim próxima e a gente só vai perceber, melhor perceber, né? Melhor perceber porque na hora a gente consegue ter a lucidez, reagir, fazer algo, saber por que a gente vem às vezes com pensamentos que não são os que a gente mais gosta. Mas caso contrário, se não tem nada, não pode ficar sossegada. E a chance de alguma coisa desagradável passar é muito pequena. Tem mais chance de uma coisa desagradável passar na próxima vez que você for no supermercado. Então não tenha receio. O receio às vezes é que nos impede. Então é muito legal que você está tendo experiências e está tentando adquirir conhecimento e descobrir mais sobre o assunto. É muito legal, viu, Fátima? E a gente vai aqui conversando sobre isso. Mas eu acho que esse primeiro passo, entender que é super natural, que não precisa ter medo, se entregar, mas nunca é um se entregar sem estar presente. Você está presente, você está observando e você tem controle. Ah, quero me levantar, quero parar. Você tem controle sempre, sempre, sempre. É só estar consciente do momento. E você está, né? Que é por isso que você está aqui buscando informação. Muito legal, viu, Fátima? Obrigada. A Mona está falando assim, ó. Qualquer sensação diferente, entro em pânico. Como evitar? Ô, Mona, pensa um pouquinho. Você teve alguma experiência no passado que te deixou um pouco condicionada? Porque assim, às vezes a gente teve experiências na adolescência, na infância, só que a gente via. Vou pôr exemplos, tá? Filme de terror. Ou as pessoas à volta diziam, é perigoso. Ou a gente escutava histórias. Então, na hora que a gente começa a ter uma experiência, a gente já entra no medo imediatamente. Isso cria um padrão energético em nós e um padrão de reação automatizado. O que é muito importante? Ir reprocessando isso. E quando vier as sensações, a gente conseguir pensar, calma, eu vou passo a passo. Vou prestar atenção. Por agora, eu vou só sentir. Só o estar presente na sensação já é uma experiência gigante. Não precisa ir adiante, não precisa sair do corpo, não precisa fazer nada. Só vai fazendo isso. Permitindo-se reconhecer a sensação. Com isso, essa etapa desse condicionamento, desse pânico, começa a reduzir. Aí te dá a possibilidade de você ver o que mais tem por detrás. Tem uma experiência mais interessante para você ter? Você está com uma repressão de alguma experiência, de alguma coisa, por uma razão específica, porque assim, claro, se entra em pânico, a gente não consegue nem avaliar, né? Então a minha sugestão é essa, viu? Porque é muito normal isso que eu falei, muito normal. E a gente ouve tanta história negativa, né? E aprende tanta coisa negativa que fica bastante difícil. Então fique tranquila com isso, vai fazendo dessa forma, tá? A Carolina está dizendo assim para nós: tive muitas experiências com a paralisia do sono quando era mais adolescente e me traumatizou bem feio. E traumatiza mesmo, né? Hoje eu já tenho uma certa dificuldade, como, 2 pontos, já sentir medo quando meu corpo começa a vibrar. Claro, né? Que você já assume que vai vir aquela coisa ruim, os barulhos intracranianos. Como fazer para retirar essas crenças limitantes? É que assim, não é retirar a crença, porque você já sabe o que é a paralisia do sono. Você já sabe que não tem problema. Então, não é a crença. É o reflexo condicionado que está registrado em você, na sua energia, no seu cérebro, em todo o seu sistema nervoso. Esse reflexo condicionado tem a ver um pouquinho com o que eu acabei de responder ali também. Só se familiarize com a sensação. Então começou a vir a vibração, ao invés de pensar, já está vibrando, já estou com medo. Fala, não, eu vou parar aqui, eu vou só curtir essa vibração, mas eu vou curtir, eu vou deixar a vibração acontecer. E vou ficar só vibrando, ó. Só vibrando. Aí você vai se adaptando, se familiarizando, fica à vontade, sabe o que aquilo representa, porque, claro, tudo isso que você está narrando, e você deve saber, são todas sensações normais de quando a gente começa a desencaixar. Eu publiquei um vídeo no YouTube, faz mais ou menos um mês e meio, que era sobre a saída do corpo consciente. Assiste aquele vídeo lá, assiste, porque lá vai te dar muitas explicações
de que essas sensações, o que elas representam? Quais são as fases? Porque a gente sente isso, a gente já assume, né? Pá, já tô saindo do corpo, já tô sentindo alguém, tem uma coisa aqui, tem sei lá, eu tenho um encosto, tem alguém no umbral, tem alguma coisa errada, eu tô vulnerável, ou é um mentor, ou se não é um mentor, o que eu faço? Gente, esse é o início, o princípio, o começo da sensação. Calma, observa, usufrui. Se é um mentor, lida com o mentor. Se não é um mentor, vamos observar, você sabe o que fazer. Você que está aí comigo, se tem qualquer coisa que você sinta mal, eu sugiro que você faça a técnica da OLVE. OLVE é O-L-V-E. Para quem está me vendo pela primeira vez, se for no meu canal YouTube e escrever lá o que é OLVE, lá no canal da Nancy, tá lá a explicação direitinha, tá? OLVE. Mas se não, faz uma emissão de energia, como se você estivesse mandando energia, manda luz, o que for. Atua, você pode atuar. Sobre você, nenhuma energia é mais poderosa do que a sua própria. Oi, Lívia, por que temos um recesso projetivo grande? Olívia, são fases da vida. E uma das coisas que eu aprendi com o tempo, trabalhando com tanta gente, é que quando a vida ela está um pouco mais complexa de responsabilidades, que todos nós temos, né, gente? Mas às vezes as responsabilidades, elas estão super dentro de caixinhas. Nessa hora eu faço isso, meu trabalho eu começo, sei lá, às 8, paro às 6, de sábado eu faço tal hora eu levo meu filho na escola. Quando tá tudo muito bem quadradinho, encaixadinho, é mais possível para a nossa mente, vou colocar mente, né? O nosso corpo mental, o nosso núcleo de lucidez. Então, é mais possível para a nossa mente deixar as preocupações, deixar a noção do mundo físico para poder conseguir a projeção. Porque a gente não consegue a saída do corpo, não em condições controladas, às vezes espontânea consegue, mas espontânea às vezes a gente consegue até para fugir de dor. Então vamos falar da condição normal. Na condição normal, para a gente conseguir controle da saída do corpo, a gente tem que, de certa forma, desconectar um pouco do físico. Por isso que a gente normalmente deixa de sentir o corpo físico antes, estar em relaxamento, esse é o padrão, esse é o normal. Mas, se a mente está tão voltada nisso, na hora que a mente começa a desligar, a gente está cansado e a gente perde a consciência. Aí começa a acontecer o recesso projetivo. E isso é muito normal. Eu quero dizer que, às vezes, quando eu estou, por exemplo, em fase com muita viagem, com muita coisa, e estou sempre com muitos projetos, às vezes é difícil. Para mim também. Então eu tenho que parar um momento, às vezes eu tenho que passar 2 dias numa introspecção, numa preparação para eu conseguir fazer uma técnica e levá-la até onde eu quero. Então, isso é absolutamente normal. Outra coisa que leva ao recesso, às vezes, são mudanças de vida. A pessoa mudou de casa, mudou de trabalho, fez uma mudança grande na família. Tudo isso representa uma mudança energética que vai levar tempo para reassentar. Isso é absolutamente normal. Eu acho que o melhor jeito para retomar, e eu sei que você sabe bem isso, que você fez comigo o curso, né, do campo de força energético, mas o melhor jeito para retomar é ter um horáriozinho para fazer a OLVE. Pode ser qualquer hora. Não precisa ser enorme de longa, entende? Mas que seja, por exemplo, quando eu me deito eu faço 10 minutos de OLVE. E fazer daquilo uma rotina. Só que quando você faz a OLVE, não só se estabeleceu a rotina, acentua a sua mente, como também prepara a sua energia, como também aumenta a sua autodefesa, também aumenta a sua conexão com consciências com melhor vibração. Então aí é uma coisa que ajuda muito. Gente, é incrível, né? Eu ensino a OLVE há tantos anos, comecei a falar disso em português, porque eu escrevi um artigo, porque é onde eu trabalho mais, mas o público meu mais assíduo, com maior resultado, é o público que fala inglês. Por quê? Porque eles vão entender a OLVE do jeito que a Nancy falou, que é com uma base de pesquisa, uma base científica, há uma razão de ser para aquele método. Outras pessoas falam OLVE, mas usam outros métodos, porque a OLVE é um método para mover energia para cima e para baixo dentro do corpo. Mover energia para cima e para baixo dentro do corpo a gente pode fazer de 500 mil formas. A OLVE é uma dessas formas, é um método. Então é assim, eu movo energia, é uma coisa que a pessoa pode falar. Ou eu faço a OLVE, quem faz a OLVE segundo o método da OLVE, né?
Não é simplesmente mover a energia. Então, as pessoas que são mais, como é que eu falo, que começam direitinho e que seguem, nossa, os resultados são tremendos. E eu tenho tido muito, muito depoimento valiosíssimo. E as pessoas, elas fazem todas as noites, por exemplo, um pouquinho. Como se fosse escovar os dentes, é fazer a limpeza energética. E nós temos que saber trabalhar isso, né? Tem que fazer a OVE? Não, tem que fazer nada. A OVE agora não virou Ave Maria, tem que rezar. Não, mas é um recurso. Olha a palavra que eu estou usando. Não é uma tarefa, não é uma obrigação, não é tem de fazer, é um recurso que a gente usa. Então, por exemplo, se a gente está num dia muito angustiado, a gente não vai respirar fundo? Vou tentar relaxar? É um recurso. A pessoa vai fazer algum relaxamento, a maioria das vezes ela vai trabalhar a respiração. É um recurso. A OVE é um recurso, mas é um recurso do seu corpo energético. Há algum tratamento para transtorno do pânico que você indique? Transtorno do pânico é uma coisa tão ampla que teria que ver o que é no caso de cada pessoa. Mas muitas pessoas que eu converso nas sessões individuais, e claro, na sessão individual eu consigo ouvir e falar, não, tem um processo psicológico, aqui parece que tem algo físico misturado, busca um médico também, e a gente faz trabalhos conjuntos, porque os trabalhos têm que ser conjuntos segundo a necessidade, mas um percentual significativo de pessoas supera isso somente com a OVE, porque muita gente é sensível à energia, e quando ela sente, é um processo energético puro. Às vezes é um processo energético misturado com outras coisas. Misturado com outras coisas, a gente tem que tratar outras coisas também. Mas tenta fazer a OVE. Você já me falou que ia buscar, estudar. Tenta fazer, porque funciona muito bem, viu? Muito jóia. Eu acho que a gente aqui conversou sobre as principais questões que a gente tinha, né? Meu nome é Abraço e a gente se vê em breve, tá? Tchauzinho, gente. Até!